Antônio Dilon, saindo do off e entrando on, continuando a série sobre as Copas do Mundo. Copas do Mundo, já foi apresentada a Copa de 30, agora a segunda Copa do Mundo, a Copa do Mundo da Itália, em 1934. Eu disse 1934, faz tempo, hein? Daqui a pouco a gente vai estar chegando ali nos 100 anos. Quando chegar lá em 1934, provavelmente, em 2034, provavelmente eu já estarei aposentado, quando completar 100 anos do futebol lá da Itália. Muita gente protestou, né? Muita gente protestou por causa de... Houve boicotes também, né? A vice-campeã de 1930 não quis participar, né? Não quis participar da Copa de 34 e entramos aí na Copa da Política, né? A famosa Copa evento, né? Que teve como tradição aí a política, né? Assumiu o jornalista da época, o Mussolini, Benito Mussolini, quem diria, hein? Que um jornalista, ninguém poderia criticar, porque o fascismo, né, vem de fácio, né, que era uma pecinha lá do ornamento dos soldados lá do Império Romano, né, por isso que fala fascismo, né, e aí foi colocado na camisa, né, dos italianos também. E começaram bem, né? O fascismo começou bem, introduzido aí no esporte, montaram uma seleção italiana, né? Curiosamente, com jogadores de outros países, né, os chamados oriundi, e formaram uma seleção forte para essa Copa, né? Logo, nada melhor de ser escolhido um país para fazer propaganda do fascismo, né? Os italianos, né? E eles ganharam. E foi uma Copa que a própria seleção italiana disputou eliminatórias. Foi a única vez na história que o anfitrião disputou, olha, a mostrar força, né? A disputar, mesmo, porque você sabe que hoje o país sede não disputa. Imagine o país sede ser eliminada. Imagine só. Aí, não, os fascistas, eles, não, vamos jogar. E foi a primeira vez na história que um país anfitrião teve, o pessoal hoje, daquela época, né, que era contra e adorasse a seleção italiana caísse fora da Copa do Mundo. Eles já pensou que ia ficar hoje na história, hein? Depois que eles fizeram, né, os fascistas, os nazistas, e ficar na história como uma seleção que ficou fora, né, que ficar fora da sua própria Copa. Mas isso ocorreu em 34, né? Passou grandes seleções, né? As seleções europeias, né, apresentava aí grandes jogadores, né, históricos, né? Hoje são históricos aí, jogador do Underteam, famoso Underteam, ou a seleção austríaca do Matthias Sindelar, né, que acabou sendo encontrado morto, né? O melhor jogador aí da Áustria, né? O pessoal lá da Áustria, né? Tem o Sindelar como o maior jogador da história, Matthias Sindelar, conhecido como o Homem de Papel, apresentando o Underteam, né? Se não o melhor, tinha o melhor time e melhor seleção da época, né? Aí também a seleção italiana, né? A seleção italiana, um dos primeiros ídolos mundiais aí, já para começar, o Giuseppe Meazza, né, que dá nome ao estádio lá, também tem nome de San Siro, grande jogador do Milan e também
alguns jogadores aí, como o Monte, né, que foi vice-campeão lá pela seleção argentina e jogou pela seleção da Itália, né, um dos poucos aí a estar em duas finais de Copas, né, o Monte, né, o Monte foi ameaçado lá no Uruguai, né, eles perderam o título, mas antes da disputa final contra os uruguaios, eles sofreu ameaça de morte lá, o Monte. E foi um dos grandes jogadores daquela Copa de 1930. Como ele tinha ascendência italiana, acabou indo o brasileiro Filó, né, o Guarizi também, acabou o Gaita, né, o argentino Gaita, acabaram participando dessa Copa do Mundo. Falando do Brasil, o Brasil também foi, né, viajou de navio, né, colocou um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, né, o famoso Leônidas da Silva, que aperfeiçoou a bicicleta, né, e também dá nome a um chocolate famoso, Diamante Negro, o apelido dele, o Leônidas da Silva, já começava a entrar em Copa do Mundo. E passaram as 6 eliminatórias. Foi um campeonato que o Brasil teve que treinar no navio, viajou treinando no navio, e o adversário era a seleção, a forte seleção da Espanha. Pela primeira vez aí, o Brasil ia pegar um campeão do mundo, né? A Espanha, você sabe que foi campeão do mundo lá, na Copa da África em 2010. Então posso colocar aqui nesse vídeo disputando aí o primeiro adversário aí entre os campeões mundiais, os futuros campeões mundiais, a Espanha, que tinha o grande jogador da época, que era o goleiro Zamora, né? Destaque também aí, o Chato, conhecido como Xarope, Chato Iraragorri, né? Iraragorri era o cara que faria os gols, né? O Brasil, como todo mundo sabe, todo mundo olha na tabela e vê que o Brasil acabou jogando uma única partida, né? Era eliminatória, né? Foi uma Copa de eliminação, perdeu, vai embora. É uma Copa rápida, né? Uma Copa tipo do regime mesmo, né? Colocar aí para o fascismo ter mais facilidade, né? Ou cair, montaram uma seleção poderosa e o campeonato, né, 1964 foi por eliminação, né? E o Brasil viajou no mesmo navio, né? Quer dizer, o Brasil viajou vários dias, enquanto a Espanha, da Península Ibérica, né? Você sabe que a Espanha fica ali perto da Itália, viajou pouco, né? Veio mais descansada e jogou com o Brasil, e o Brasil acabou perdendo e sendo eliminado pela Espanha com gols de Langara e Iraragorri, e também o Brasil foi prejudicado pela arbitragem, né, que depois o jornal publicou uma foto de um jogador, visivelmente a bola ia entrar, ele pegou a bola, parou a bola com os braços, né, você vê na imagem aí, e o Brasil foi prejudicado. O Brasil também teve o seu primeiro jogador, eu estou falando assim, mais puxando para as curiosidades, né? O primeiro jogador que perdeu o pênalti foi o famoso Valdemar de Brito, né? Que jogou no São Paulo. Aí esse atleta, né? Esse nome é conhecido, que lá no futuro ele ia trazer o Pelé, né? Foi o jogador que revelou o Pelé para o mundo, né? Valdemar de Brito. Ele jogou essa Copa. Outro nome famoso brasileiro aí, que coloca nome de competição, né? A famosa Taça Brasil era chamada de Roberto Gomes Pedrosa, e em homenagem ao goleiro. Ele jogou também nessa Copa de T4, o Roberto Gomes Pedrosa, né? Era goleiro, né? E também acabou tendo participação na Copa do Mundo, né? O primeiro país aí da África, né? O Egito também participou da Copa do Mundo. Teve uma campanha pífia também, né? Vocês estão vendo no quadro aí. Aí jogos importantes, né? Jogos importantes aí. E
a sede. Também vocês podem ver a camisa da Itália aí, onde tem o fascio, né? Você pode ver o desenho aí do fascio aí, junto com o escudo, né? Tem a estrela de Savoia, né? A coroa ali e o fascio do lado ali, para lembrar o fascismo, né? A camisa italiana. Os italianos se deram bem nessa Copa do Mundo, foram campeões mundiais, e aí vocês têm os resultados deles, dos italianos, né? Venceram os tchecos, que também teve o artilheiro, né? O artilheiro da Copa foi, além de ter o goleiro Planica, um dos melhores da história aí, entre os goleiros, né? Teve aí o Ned. Ned fez 5 gols na Copa do Mundo, foi o tcheco. O tcheco fez mais gols na Copa, né? Esse aí vocês estão vendo na foto aí. Como eu falei, foi uma Copa em nome da política. Os italianos chegaram na final, né? Eles não tiveram dificuldade, chegaram na final, venceram os Estados Unidos, né? Logo de cara no primeiro jogo aí de 7-1, os Estados Unidos tomou uma cacetada lá em 1930, depois foi jogar lá na Itália contra os italianos, e os italianos fizeram a festa, né? Fizeram 7-1, destaques o Giuseppe Meazza, né? Destacando aí. Então, falou aí. Onzegli, Orsi, era argentino, né? O Chiavio, né? O Gaita, o Guarizzi, todos os jogadores aí foram Ferrari, foram os destaques nessa Copa do Mundo que teve. Enquanto só teve 3 estádios lá no Uruguai, essa Copa do Mundo teve 8 estádios, né? Bastante estádio, hein? O regime, para divulgar o regime, foi uma Copa e os tchecos, né? Você sabe que hoje é República Tcheca e Eslováquia. Hoje são 2 países, né? Mas a Tchecoslováquia, naqueles primeiros anos, praticava um bom futebol e tinha grandes ídolos também, né? O próprio goleiro Planica, né? O segundo melhor goleiro da história aí. E ali a seleção, alguns colocaram o Planica como melhor goleiro, e também o Zamora, né? O Zamora, a Espanha eliminou o Brasil, também foi longe nessa Copa, eliminação, né? Acabou sendo eliminado pela própria Itália, né? 2 jogos aí e no final o Meazza foi decisivo, né? Foi decisivo nessa Copa do Mundo. Copa do Mundo onde a Argentina se recusou, né? A Argentina se recusou a jogar e na final a Júris acabou indo para a Itália. Os italianos, né? Comandado pelo jornalista Vittorio Pozzo, né? Os técnicos, raros técnicos aí que seriam bicampeões do mundo seguidos, né? O jornalista conhecer bem o Mussolini, né? O Mussolini, depois dessa Copa do Mundo aí, mais tarde eu vou falar de 38, né? O Brasil teve problemas, né? Com o próprio Diamante Negro, né? Mas conseguiu jogar e foi a primeira Copa do grande jogador brasileiro, né? 1964, esse jogador aí famoso aí jogou no destaque, especialmente isso no São Paulo, né? O São Paulo teve uma década de 40 recheada de títulos e, segundo muitos são paulinos, Leônidas Silva é o melhor jogador da história do São Paulo. Tem o Rogério Ceni, da turma nova, né? Lógico, o Rogério Ceni ganhou todos os títulos e ainda por cima foi reserva campeão do mundo. O Leônidas participou de uma década, né, de campeonato. Na época não existia campeonato nacional,
O futebol brasileiro nos anos, ainda estamos falando aí agora dos anos 30, dos 34, né? 34, o futebol brasileiro acabava de passar para o futebol profissional, né? O futebol brasileiro, ele é profissional desde 1933. Então, nessa Copa de 34, fazia um ano que o futebol brasileiro os jogadores eram remunerados e tinha investimento. Finalmente, uma Copa com jogadores profissionais, né? Mas, como a campanha do Brasil foi, segundo informam, a mídia, né? Foi a pior campanha do Brasil em todos os tempos, né? O Brasil ficou aí abaixo dos 10 colocados, né? Seria um povo treinando muito, mas uma partida é complicado, né? O Brasil jogar apenas uma partida e você vê aí a disputa entre o jogador brasileiro e vários espanhóis, né? Os espanhóis vieram mesmo para ganhar, né? Veio a disputa aí de vários espanhóis e um brasileiro com uma bola, né? Esse é o símbolo aí dessa pífia campanha. Novamente o Brasil, essa camisa branca, o Brasil não deu sorte. Mais uma Copa, o Brasil eliminado e a Itália do fascismo sendo campeão do mundo. A Itália igualava ao Uruguai. Por hoje é só.